a que esta primeira comunicação nas quintas jornadas de História dos Jogos em Portugal é feita com desenhos animados. Isto projetado. Aqui na meseta e em todo o lado, nós quisemos saber sempre o que era o futuro. E para saber o que é o futuro, nós de vez em quando inventamos uma porta nova. Porque o futuro é sempre o passado que vai por uma porta que não havia antes. Mas o futuro somos nós, temos que inventar outra porta para passar por ele. No caso da desertificação e da interioridade, temos que criar um movimento para meter um susto muito grande em Lisboa e que é dado por esta imagem que utilizei nos meus slides como fundo, que é dizer que a gente vai recriar o Reino de Leão. E porque é muito mais barato ir a Leão e apanhar os aviões em Valladolid que ir a Lisboa custa ir e vir 150 euros. De modo que eu acho que a gente devia voltar a dizer-lhes, e mesmo pagarem a portagem, quando entram, se não tiverem passaporte. Porque é de susto que hoje se vive. E nesta abrir desta porta, nós começámos por aprender a ser humanos. E aprender a ser humanos exigiu que nós tivéssemos desenvolvido um aparelho de voz, tivéssemos inventado os avós porque tomámos consciência da morte. Nós somos a única espécie a quem os netos podem ser entregues aos avós e jogar com eles e ver como era o futuro. E aprendemos também a venerar os mortos. E os filhos das mulheres passaram a jogar o jogo da vida para antecipar, sem grandes problemas, o que é que viria aí. E até hoje inventámos 4 grandes possibilidades de descrição do mundo para jogar. Uma foi o gesto, outra a fala, o desenho. O gesto e a fala, muita gente diz que foram ao mesmo tempo. Mas se repararem, todos os jogos são baseados no gesto, na fala, todos estão desenhados e com o desenho inventámos uma coisa fantástica que dá aos jogos das palavras todos. Porque o Voltaire dizia que a escrita era a pintura da voz. A pintura da linguagem da voz. E um bocado anarquista acrescentava. E quanto mais lhe parecer, melhor ela é. A escrita é a pauta da música da voz. E fomos evoluindo a lá Darwin. O mais adaptado e o mais forte prevalecia. Mas quando a gente escreve a equação disto, às tantas o mais forte e o mais adaptado muda qualquer coisa e ele parece e acabou. Passado pouco tempo de Darwin ter escrito e provado a sua teoria, há uma outra que ninguém fala e que foi escrita por este senhor que dá o nome de Príncipe Piotr Kropotkin, num livro que pela primeira vez ele escreveu diretamente em inglês e não em russo, como era habitual. E o que ele descobriu foi que, neste livro, em 1902, publica, chama-se Ajuda Mútua, um fator de evolução. E o que ele diz é a evolução à la Darwin, do mais forte e mais adaptado, está completamente provada, mas uma espécie tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos seus seres individuais colaborarem entre si. E, de facto, não seria possível caçar leões se eles cooperassem entre si. Não se caçam elefantes em manada. Caça-se o elefante sozinho. E explicou porquê. Porque este instinto da cooperação não é nem amor, nem tem sentimento ligado a ele, embora depois possa ser lido como tal. Não, foi ao longo de milénios de evolução, na natureza apareceu
uma outra forma de evolução muito mais avançada. E essa forma de evolução foi um instinto que devagar, lentamente, se desenvolveu entre animais e entre os homens no curso de uma lenta e grande evolução e que ensinou a animais e ao homem a força que a prática da ajuda e suporte mútuos trazem e a alegria que daí advém. E, portanto, a cooperação é o método mais avançado de evolução. O método de Darwin é mas não é o mais avançado. E o método da cooperação trouxe os jogos de equipa, os jogos da cooperação. Nós julgávamos que isto era só apanágio dos humanos, até que, os que somos de 1947, tivemos um irmão, nós somos de carbono, e ele é de silício, é o transistor. E os transistores sofreram a mesma evolução que nós. Foi a Darwin o mais adaptado e o mais forte, mas também o mais cooperante. O que é que aconteceu depois? Olha, fomos aumentando a complexidade com microprocessadores com cada vez mais elementos, até que às tantas unimos todo o planeta com uma rede. E, ao unir o planeta todo com uma rede, os filhos das mulheres arranjaram processo de fazer objetos que são parte há mais de 20, muito mais de 20 anos, 25 anos, que fazemos objetos que são parte nascidos, parte fabricados, são neurónios de 1992 crescidos em estratos de silício e até mesmo redes eletrónicas neuronais desenhadas com neurónios. Os homens deixámos de ser só nascidos para se passar a ser parte nascidos, parte fabricados. Esta minha apresentação já é um caso disso. A maior parte de nós já tem partes que são fabricadas, outras partes que são nascidas. E diz, não todos bem, os óculos é de quase todos. Os dentes é melhor não falar nisso. Depois uns parafusos cá dentro, também não se sabe, óleos e umas coisas, umas canalizações, mesmo impulsos elétricos. Nós hoje coabitamos seres nascidos com seres nascidos mais fabricados. Mas estes seres nascidos mais fabricados também têm que ter representações de realidade para jogar, para fazer modelos. E só inventámos ainda 4, que é o gesto, a fala, o desenho e há 400 anos esta parte, a matemática. O desenho é uma coisa fantástica. A gente quem tem jeito, faz um rabisco e a gente vê lá coisas. Mas no fundo é um rabisco. A gente escreve um discurso e vê lá ideias, nos desenhos. Este mundo passou a ser um mundo que também vai evoluir. Nós seremos daqui, supõe-se que se não nos matarmos todos desgraçadamente em guerras, nós seremos 9 mil milhões de nascidos, mas fabricados vão ser aqueles que é ao quadrado. Portanto, por cada ser humano vai haver 10 mil milhões de transistores. Mas já houve casos em que os seres fabricados, em conjunto, já tomaram conta do planeta. E, aliás, a gente está a fazer com que isto esteja a acontecer. É porque cada vez que a gente aprende alguma coisa entre nós, o que é que a gente faz? Olha, passa aquilo para seres de silício e dá-lhe prerrogativas. Estacionar na guarda, é preciso ir a um ser fabricado, meter a moeda e tirar. Não se pode falar ao seu guarda, dizer, hoje não tenho aqui trocado e tal, veja lá, eu pago-lhe amanhã, deixe-me cá. Não é a prerrogativa entrar no metro, entrar numa estação. Passámos prerrogativas que eram de seres humanos para máquinas. Aliás, quando a gente vai ao multibanco, desgraçadamente, aos fins de semana, quando são compridos, aquilo chega lá e diz, olha, vá dar uma volta que eu não tenho dinheiro. Se fosse um ser humano, diz, você conhece-me, venho cá, preste-me qualquer coisa, eu depois na segunda-feira venho cá pagar. É impossível, porque a gente deu a prerrogativa aos fabricados. E isto está a acontecer uma coisa curiosa, é que esta forma de vida
atribuindo-se estas novas tarefas, como é cada vez uma gestão cada vez mais complicada, nós estamos a dar a seres fabricados prerrogativas que eram exclusivamente humanas e, portanto, estamos a fazer uma revolução social que tem formas desconhecidas e, pior que isso, não está a ser socialmente construída. Não foi debatida, não foi votada. Acontece que os seres fabricados proliferam e constroem a linha do horizonte, sobre a qual nós todos temos que viver. De modo que este ser, que eu espero que a parte nascida seja assim, a fabricada seja aquele caramelo, isto tem que viver a vida que nós temos que viver, que é uma vida, para viver bem, é viver sem dar conta. Segurança vem do latim secure, sem cuidados. O que a gente quer é uma vida sem cuidados. Uma vida segura, sem cuidados. Aliás, até há um ditado das pessoas que tomam conta da segurança, que é: a melhor maneira de se sentir sem cuidados é ter a garantia que nunca se está seguro. Mas nós queremos isto para dentro de nós. Mas o mundo lá fora não está quieto. O mundo vai mexendo. De modo que, se eu quiser manter simplicidade dentro de mim, porque eu tenho que ter uma enorme simplicidade de dados. Cada vez que a gente precisa mais de dados, nós hoje vivemos, o que é preciso é muitos dados, muita informação. É mentira, porque quando a gente precisa de muitos dados, está muito doente. Eu agora, graças a Deus, só tenho a arritmia e tal, sei aquela coisa. Agora, se começasse a fazer doente em análise, destaque, e o número de dados para me explicarem a mim começa a crescer tanto, que haverá um dia, que espero que seja daqui a muito tempo, que é preciso tantos dados para saber o meu estado de saúde, que eu passo de vivo para finado. Portanto, se quiserem matar alguma coisa, deem-lhe muitos dados. Muitos dados. E manter simplicidade de dados é o que a gente quer. Mas o mundo lá fora não se compadece com isso, porque há informação exterior. O que é que eu quero dentro de mim? Informação o mais simples possível. Eu tenho os meus objetivos e tenho uma capacidade interna para a mudança. E estas são as 4 variáveis do jogo. Então, eu, com isto, posso fazer uma coisa simples, que é fazer uma métrica. Usando uma coisa que é: o que é que faz nos mudar? É a informação que está lá fora, o que acontece fora de nós. Nós temos objetivos e capacidade de mudança. Nós podemos fazer uma coisa que é algo semelhante ao que são as métricas do espaço. Enfim, o Pitágoras começou com esta coisa da hipotenusa e dos catetos. Isto é uma invariante. Depois, o Einstein, para meter a evolução, meteu um termo que foi o tempo. E o que faz mudar as coisas, este x, y e z, que é a largura, o comprimento e a altura, para simplificar as coisas, cada vez que eu mudo o tempo, a gente vai ficando com cabelos brancos, que é mudar esta coisa aqui. E, portanto, este termo é o da evolução. Então, o que é que faz evoluir? É os dados e a informação que lá está fora. De modo que eu vou fazer uma métrica que é esta. Isto é o equivalente ao tempo, que é a informação que está lá fora. Isto são os meus objetivos, a capacidade interna de mudança. E isto é a quantidade de informação que eu tenho dentro de mim, que eu quero manter o mais baixo possível, que é para estar de boa saúde. Quando a gente começa, dói-me aqui, dói-me acolá, estou a tossir e tal, está tudo estragado, porque a gente só faz bem o que faz sem dar conta. Quando a gente começa a dar conta, tem que ir ao médico. É verdade. E isto faz com que eu possa fazer grandes exercícios. O primeiro é, o exterior está sempre a mudar, portanto é maior que zero. Aquilo tem que ser invariante. Se eu mantiver os objetivos, não tiver nenhuma capacidade interna de mudança, a quantidade de informação dentro de mim aumenta. E lá estou eu a caminho de ser finado. Agora, se eu mudar de objetivos, embora não tendo capacidade interna de mudança, mantenho na mesma. Agora,
Se eu tiver capacidade, enorme capacidade de adaptação, posso manter os meus objetivos, que a quantidade de informação dentro de mim ainda permanece menor ou pelo menos constante. Agora, se eu mudar de objetivos e tiver uma grande capacidade de adaptação, não só a minha quantidade de informação interior desce, como o exterior aumenta. Quando houve aqueles computadores que ganharam umas quantas partidas ao Kasparov, houve uma altura que apareceram uma ideia de que o jogo de xadrez tinha acabado, porque era possível escrever o livro do jogo de xadrez. E, portanto, passava a ser igual ao jogo do galo. Desde que eu esteja com atenção, é um jogo que se empata sempre. É um jogo para ir ao dentista. Pronto. E perguntaram isto ao Kasparov. E eu depois percebi, agora, que os jogos de futebol são uma chatice incomensurável, porque o futebol agora tem um livro escrito. E perguntaram ao Kasparov, então, o que é que acha destas pessoas que dizem o livro do xadrez está escrito, o jogo de xadrez acabou? E ele olhou, pausou e disse, mas o jogo só começa quando se joga fora do livro. Estão a ver que é quando os objetivos e a adaptação variam, o interior desce, o outro tipo cá fora fica muito abaralhado, porque é a quantidade de informação dele lá fora que mexe. Jogar fora do livro. Por isso é que a gente aprecia de vez em quando que haja um golo, que agora eu não vou falar de ontem, eu sou sportinguista, portanto, e MIB é no estrangeiro, portanto, ao menos, já que me só dão a relias, ontem podiam-me ter dado uma alegria, não deram, pronto. Este mundo, hoje, tem seres nascidos e seres fabricados. Os seres fabricados, aquele C que está ali, este C, pode ser modelado como maior, igual a 1 se forem sensores fabricados, maior que 1 se forem nascidos, porque para os nascidos aplica-se o ditado, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. E começa a aparecer esta coisa que é tecnologia de persuasão, e fazem-se congressos 2 em 2 anos, o IPG espero que para o próximo seja aqui, que é 2 em 2 anos, um grande congresso sobre tecnologia de persuasão. Que é curioso que comece a haver. Há, aliás, persuasão assistida por computador. Porque o que nós gostávamos de saber era o desconhecido. Toda a vida é um desconhecido. E do desconhecido, para abordar o desconhecido, o que é que nós fazemos? Adivinhamos que a maior parte da vida é feita a adivinhar. Somos muito bons a explicar porque é que foi daquela maneira. Mas predizer, que é saber onde, não saber quando, saber quando, onde, e prever, que é saber quando e onde, nós muito raramente fazemos isto, mas temos um método de o fazer, que é o método central do jogo, que foi inventado por fundador desta estirpe dos Bernoullis, puseram a gente a voar, entre outras coisas, e que se chama A Arte de Conjeturar, publicado em 1740 e tal, e que foi censurado pela ciência durante aí 300 anos. Neste livro são distintas, na altura também eram distintas as palavras, acaso e probabilidade. Nós hoje tomamos como sinónimo. Mas o acaso de sair caras ou cruas é 50%. Bem, ser 50% é tudo muito interessante, mas o que é que me adianta eu saber que sai caras ou cruas 50% para prever qual vai ser o próximo lançamento? Não me adianta nada. Portanto, é uma propriedade do objeto, o acaso. A probabilidade é outra coisa. Porque a probabilidade é quão certo eu estou de alguma coisa. Quando dizem, é provável que logo vá estar bom tempo aqui na cidade de agora.
têm imagens de satélite, têm cartas de superfície e olham para a janela. O tipo de meteorologista olha para a janela, mesmo que a imagem de satélite esteja cheia de nuvens, com este sol todo, não vai dizer agora na Guarda está um nevoeiro desgraçado. Não vai. Porquê? Porque o argumento, o que eu estou a ver, tem muito mais peso que os outros argumentos todos. De modo que o que nós precisamos para avaliar uma probabilidade é argumentos aos quais damos pesos. E com um argumento e um peso, nós somos capazes de fazer a conjetura de como é que as coisas são feitas, ou como vão acontecer. E o conjunto dos pares, argumento e do seu peso, nós chamamos de sistema de crenças. De modo que do mundo inteiro que está à nossa volta, um jogador, do mundo de dados que está à volta, ele escolhe aqueles que faz por convolução com o seu sistema de crenças. Querem ver que a gente faz? Eu vou a conduzir o carro. Dos dados todos está lá o verde para os peões e o verde para o carro. Qual é o dado que eu escolho? O verde para o carro, não é? Mas se for peão, não quer saber do verde para o carro, quer saber do verde para o peão. E sou eu que escolho com o meu sistema de crenças. Este sistema de crenças não se... A palavra é a mesma, pronto, mas isto de crenças, podem haver lá crenças religiosas, mas não é nesse sentido. É um ente matemático que tem um conjunto de pares, argumento e do seu peso. Claro que de vez em quando a gente é capaz até de prever esta coisa dos satélites e dos planetas. Outras vezes, através de modelos, é capaz de predizer e depois, às vezes, acontece que tem imagens, tem modelo e tem equações, então a gente passa a ter a certeza. De modo que nós, do mundo, quando se joga o mundo real ou outro mundo qualquer, nós temos a realidade, depois temos o modelo. Podem ser dois jogadores. Depois temos as interações que há aí no mundo e temos a nossa percepção. Um daltónico não vê a mesma coisa que eu que vejo cores. De modo que ele constrói o sistema por aplicação da percepção sobre as interações e dá um sistema. Porque no mundo o que existem são interações, não há átomos amarelos nem azuis. Consoante as interações são amarelos ou azuis. Do sistema, eu, se aplicar o sistema de crenças, vejo o que lá está, são as observáveis. Se as observáveis resultam de ter argumentos e pesos. Como é que a gente arranja os argumentos? Olha, andando aí para a vida, uns aprendemos na escola, outros é por dedução, outros é por dedução, outros é por intuição e outras vezes é por revelação. A gente vai na rua e pensa uma coisa e é aquilo. E outros por experiência. Quando se aplica o sistema de crenças ao sistema, a gente está lá com aquilo que observa. Portanto, não há mistério nenhum na mecânica quântica, nem coisa assim nenhuma. É assim que a gente faz todos os dias. Só que o Sr. Bernoulli foi censurado em ciência durante 300 anos e isto não foi ensinado. De modo que, como é que se joga? Olha, é simples. Cada um, ponho aqui a realidade para não dizer que é um jogador, mas é um jogador, este tem estas observáveis que estão aqui. Ele constrói o seu sistema, tem o seu sistema de crenças, que é a estratégia tática para jogar, observa isto, é como eu jogar à sueca, lá em Casalcida, dão-me sempre na cabeça, porque o meu sistema de crenças, por mais fantástico que seja o que me deram para a minha mão, é sempre uma desgraça. Outro vê outras observáveis. E há uma distância entre elas. Qual é que ganha? Olha, o que tiver menos distante da realidade. Claro que se jogar muitas vezes, este é o resultado que dá. E, de facto, estas são as equações gerais do jogo da realidade, seja qual for. E é curioso que em arte e em desenho isto tenha sido pintado. Porque isto implica uma coisa que é contra Aristóteles e o Zenão ganhava. Nós hoje acreditamos que duas coisas não podem estar no mesmo lugar, no mesmo instante.
Não se pode ser e não ser no mesmo local, no mesmo instante. E o Zenão dizia que podiam, porque por causa da seta lá com o tendão daqueles, estava sempre a meio caminho. E de facto podem. Isto é uma natureza morta pintada por Salvador Dalí. Na natureza morta, as coisas estão mortas. Agora lembrei-me, e vou prestar homenagem a um grande amigo, que era o Raul Soldado, que uma vez num jantar estávamos a falar de naturezas mortas e ele tinha muita graça em privado, porque não era histriónico, como era a imagem dele, e diz isto: eu conheci uma pessoa que era tão simpática para toda a gente, cada vez que ia ao museu e via uma natureza morta, deixava um cartão de visita com os pêsames. Natureza morta. Agora, há lá algum objeto que não esteja a andar? Estão todos a mexer-se. Só o que não podia estar parado é o que está, que é a andorinha. Tudo o resto está num movimento fantástico. Ele chamou a este quadro Still Life Fast Moving. É natureza parada, que é a forma britânica de dizer isto, natureza morta que se move rapidamente. O que quer dizer que isto e o contrário existem no mesmo local, no mesmo tempo. O que é que a gente vê uma coisa ou outra depende do sistema de crenças. E como se isto não bastasse para o jogo, às tantas houve um senhor que escreveu em 1949 este livro que se chama O Comportamento Humano e o Princípio do Mínimo Esforço. E o que este senhor descobriu, era linguista, é que 20% das palavras são responsáveis por 80% dos textos. E descobriu que esta lei, a lei de Zipf, se ao longo do tempo se aplicava não só a qualquer texto, aliás, sabia se era a língua ou não, mesmo aos grafismos, mas aplicava-se também na arte. Quando estudavam os impressionistas, de acordo com a lei de Zipf, a cor, até os suprematistas eram de acordo com a lei de Zipf da distribuição da exponencial de Zipf. E também a música. Há umas quantas 20% das notas dos intervalos correspondem a 80% de toda a música. E é curioso que é poucos para muita coisa. E então, quando vamos para a web, também acontece que 20% das ligações são responsáveis por 80% de tudo. E isto, às tantas, parecia que nunca mais acabava, mas que nos jogos era capaz de não ser assim. E, para grande surpresa, acontece também que nos jogos 20% das aberturas mais populares em xadrez correspondem a 80% dos jogos. E se eu tomar em conta as leis de que falei e as conjecturas que nós fizemos, eu sou capaz de fazer jogos que são jogados exclusivamente por seres fabricados, que são capazes, depois de ter a bondade de fazer uma imagem para a gente os seguir. Porque estes seres fabricados, se não for pela imagem, a gente não penetra neles. Embora eles falem uns com os outros, a gente não penetra neles. E este é um filme, não é o jogo que está a jogar-se, mas estão a ver a Baixa Lisboeta, isso seria, se quiserem, a simulação de um grupo de terroristas, por exemplo, a Azul e o pessoal lá da cidade a fazer-lhe frente. Nenhuma daqueles objetos, cada um daqueles pontinhos tem, de alguma maneira, uma espécie de vontade própria, no sentido de que tem uma tática e tem uma estratégia e tem um objetivo, que são aquelas equações da tal métrica. E depois tem uma doutrina, que é um sistema de crenças que vai aprendendo. E quando eu jogo muitas vezes
este jogo com seres fabricados, eu sou capaz de tirar ensinamentos para não sacrificar tanta gente se houvesse o caso de um conflito. É o mesmo jogo, mas, como vão ver, a maneira de se moverem e do filme é outra. É outra. Nós passamos hoje algumas atividades que eram difíceis para humanos antever, para seres fabricados fazerem o que nós fazemos. Claro que nós temos ainda grandes limitações. Estão a ver que isto é muito complexo, porque o ambiente não é um ambiente de geometria escolhida. Posso fazer isto em qualquer terreno, em qualquer mapa que entenderem. Nós temos uma dificuldade porque, até hoje, para jogar e para responder à pergunta que probabilidade é que eu ponho no futuro, nós só temos, por enquanto, 4 maneiras de descrever o mundo. É o gesto, a fala, o desenho e a matemática. E este mundo, que nós somos capazes de jogar com dentro destes grandes temas, nós nascidos ficámos por aqui. Agora hoje, que temos nascidos e fabricados, nós temos que inventar uma outra forma de representar o mundo para jogar os jogos da vida. Portanto, estamos limitados. É que nós, nascidos, punham-nos ao buraco e a gente não apanhava gambuzinos. Era ou não era? Hã? Agora, os nascidos fabricados põem-se ao buraco e apanham Pokémons. É a grande evolução da humanidade. Os gambuzinos, nos nascidos e fabricados, apanham Pokémons. Talvez daqui a 100 anos digam aqui à Associação, o meu caro doutor Norberto, a quem agradeço a possibilidade de mostrar isto, mas talvez estejam aqui a mostrar os Pokémons como jogos tradicionais. Vão os seres partes fabricados. Por hoje e por estes dias, vamos ver aqueles que são baseados no gesto, na fala, no desenho e na matemática. Feitos por nascidos. Desejo a todos a maior das felicidades. Muito obrigado. Por acaso a gente devia chamar cá em Portugal aos Pokémons gambuzinos, não é? É uma coisa... Pelo menos aqui, O que é que andamos a fazer? Andamos a apanhar gambuzinos. Diga. Admito que sim, admito que sim.